Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a Axê, mais vida para você. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Showcase do FAF 2025, onde a gente está em parceria com o Laboratório Axê, trazendo os principais destaques deste fórum, que é o maior fórum do Brasil sobre acesso, sobre assistência farmacêutica e avaliação de tecnologias em saúde. Eu tenho aqui comigo a doutora Roberta Arinelli, ela é especialista em avaliação de tecnologia e ela vai falar um pouquinho sobre a voz do paciente no processo de avaliação de tecnologias em saúde. Me conte um pouquinho de como foi aqui a experiência que você teve no nosso fórum, especialmente o que é que se trata, né? Colocar o paciente em primeiro lugar no processo de avaliação. Obrigada pela oportunidade de participar do evento e também dessa entrevista. Foi um prazer enorme. Bom, a voz do paciente é a oportunidade que o paciente tem de trazer todas as suas percepções, todo o seu ponto de vista sobre uma determinada condição de saúde que ele é portador, geralmente, para que a gente entenda a visão de quem, de fato, convive diariamente com aquela patologia. A perspectiva do paciente, ela é fundamental para melhorar todo esse processo de análise, de avaliação de tecnologias em saúde, processo decisório. É uma perspectiva fundamental que precisa entrar dentro desse processo. E como a gente está num congresso de inovação, que inclui inovações metodológicas também, eu trouxe um pouco de que forma, em que áreas essa perspectiva do paciente pode impactar os sistemas de saúde e o processo de ATS. Então, uma principal forma é com relação às evidências científicas. Então, a gente sabe que as evidências de eficácia e segurança, né, que vêm dos ensaios clínicos randomizados, são fundamentais para análise, sem dúvida nenhuma, são um padrão ouro de evidência, mas é preciso incluir explicitamente e de uma forma objetiva cada vez mais tipos de evidência que tragam também a voz do paciente, como evidências do mundo real, estudos de preferência, estudos de qualidade de vida. E aqui a gente já encara uma primeira dificuldade que instrumentos mais genéricos, como o EQ5D, por exemplo, não necessariamente captam as dificuldades inerentes a uma determinada doença. Então, às vezes, a utilização, por exemplo, de escalas neuromotoras que traduzem melhor a evolução de um paciente ou o acompanhamento de um paciente podem não ser utilizadas dentro de modelos econômicos, porque é preferível a utilização de instrumentos genéricos que permitem até maior comparabilidade entre tecnologias, mas para quem está avaliando é delicado, né? Às vezes uma mudança de 1 ponto, 2 pontos numa escala para um gestor pode parecer que é apenas um número a mais ou a menos, e para a vida do paciente isso representar a diferença entre ter uma autonomia ou ser dependente de alguma forma. Então, a primeira parte é considerar a voz do paciente, as evidências que trazem a voz do paciente. O segundo eixo, em relação ao próprio processo de avaliação de tecnologias em saúde, que a ideia é abrir essa caixa preta, né, tornar todo o processo cada vez mais transparente, que isso traz legitimidade, credibilidade, mesmo que a decisão não seja o que o paciente gostaria que fosse, mesmo que a decisão seja contrária, a transparência traz muitos benefícios. E, por fim, a consideração de outros elementos de valor, né, além puramente de eficácia, segurança, custo-efetividade, impacto orçamentário, como os sistemas tradicionais hoje usam, né? A gente trabalha basicamente com eficiência e não incorpora novos elementos de valor que já existem, que já estão publicados há diversos anos, né? Como o valor de opção real, valor de esperança, valor de equidade. Então, é muito importante que esses novos valores sejam incluídos no processo de decisão e também de uma forma explícita e objetiva. Então, bem, aqui a gente teve, naquele dia que você participou, muito temas sobre doenças respiratórias, e eu trago aqui um em destaque: asma. Como é que se mede qualidade de vida? Eu sei que tem instrumentos de qualidade de vida aqui no Brasil validados, mas eu digo assim, essas doenças respiratórias, elas são sintomáticas. E, no meu pensamento, o paciente que expressa
o depoimento dele seja para qualquer doença respiratória, eu estou trazendo asma porque são doenças que, se o doente tem um sintoma, ele tem a procura pela solução do problema dele naquele momento que ele está sintomático. Como é que isso é calculado ou incorporado no processo de decisão, por exemplo, das tomadas de decisões da Conitec? Não sei se eu fui claro na pergunta. De alguma forma, geralmente é feita uma modelagem econômica que acompanha, né, o dossiê de submissão, e essas escalas que avaliam os desfechos clínicos, a qualidade de vida, a piora na função respiratória, eles são medidos nos estudos clínicos. Então, são medidas objetivas de melhora ou não, né, quando você compara o braço de tratamento com o outro braço, e esse ganho de qualidade de vida ou de eficácia, que é medido por essas escalas, vai ser incorporado dentro do modelo de custo-efetividade. Para a tomada de decisão. Para ajudar. Esses modelos funcionam como um instrumento para ajudar a tomada de decisão. Muito bem. Para finalizar aqui a nossa entrevista, o que você, na sua percepção, dentro desses novos, né, dentro das duas caixinhas lá, que uma é a perspectiva do paciente, você acha que a Conitec evoluiu nesses últimos anos? O que falta ainda como desafio? Evoluiu bastante. A gente tem hoje vários instrumentos de participação social. A Conitec disponibiliza na página deles de participação social diversos meios, né, de ter essa participação social efetivamente, como as consultas públicas, as audiências públicas, a participação social com o paciente testemunho, os relatórios para a sociedade, que são relatórios numa linguagem mais amigável para que a sociedade consiga compreender sem tanto termo técnico. Então, são vários instrumentos hoje que aumentaram muito a voz do paciente, a participação do paciente. O que ainda precisa ficar claro é o quanto que isso, de fato, impacta a decisão. E um estudo publicado avaliou os primeiros 10 anos de Conitec, né, de 2012 a 21. Foram avaliadas quase 200 mil contribuições de consulta pública e eles avaliaram, num corte transversal, né, mas com estudo de regressão, se a participação social impactava ou não a decisão da Conitec depois do relatório preliminar. Em 13% dos casos, houve sim uma mudança de decisão após o período de consulta pública. E o fator que mais influenciou foi uma participação em grande escala dos pacientes, que aumentou a chance em até 4 vezes disso aconteceu. Imagine, para você que está nos assistindo, quanto mais doentes ou pacientes ou familiares entram lá na consulta pública e colocam alguma coisa, mais peso tem. Você sabe que isso... eu até falei na sua apresentação que isso é muito, o entendimento era ou não, é a qualidade, e a gente sabe através desse estudo que a quantidade também tem um impacto muito grande. Eu trouxe o exemplo da asma porque eu trabalhei muito tempo com paciente asmático e eu não vejo, por exemplo, para doença rara, há uma organização da sociedade, da Associação de Pacientes muito mais direcionada à participação do que essas doenças que não têm, pela característica do sintoma, os doentes não se organizam porque quando ele está bem, ele não vai reclamar o seu direito. Diferente de uma doença que o indivíduo tem uma progressão muito diferente, né? Esse estudo não mostrou isso, não tem uma análise que tipo de doenças há uma maior participação comparado à doença crônica, doença rara. Não sei se eu fui claro na minha avaliação, minha pergunta, aliás. Sim, o estudo traz uma distribuição por grupos de doenças, mas, se eu não me engano, ele não mostra quais tiveram uma maior repercussão ou não. Mas eu concordo que a mobilização para as doenças raras é bastante superior a outras doenças crônicas mais prevalentes na população de uma maneira geral. Mas eles apresentam, sim, isso segmentado por doença infecciosa, doença crônica, isso é apresentado, sim, ao longo do artigo. Muito bem. Estive aqui com a doutora Roberta Arinelli, ela é especialista em avaliação de tecnologia, trouxe um tema super importante, a voz do paciente. Queria agradecer a doutora, dizer que foi muito aprendizado aqui durante esses dias.
Agradecer também a vocês que estão nos assistindo, dizer que isso aqui é o showcase do FAF 2025, em parceria com o Laboratório Axé. A gente está trazendo para vocês os melhores momentos do Congresso, os highlights desse Congresso. Até a próxima. Obrigada. Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a Axé, mais vida para você.